com a equipe do curta, depois a equipe do longa. E, bom, a dinâmica aqui vocês já sabem, né? A gente começa e depois é uma conversa entre a gente. Eu queria chamar a equipe do curta aqui, quem estiver na lista, na nossa lista para estar aqui em cima, venham, por favor. A gente vai debater, ajude os menores, que eu já estava aqui falando para os meninos que eu amo essa brincadeira, que não é brincadeira, que é real, principalmente em São Paulo, né? Mas eu acho que isso é maravilhoso de todo o Brasil. Eu, uma pessoa que eu amo poesia, que é brincar com as palavras, né? E as palavras são vivas, então os menores, os papel, as coisas, né? Que é essa poesia do cotidiano que a gente tem em São Paulo, principalmente, e eu como também amo estudar essa coisa das palavras, eu adorei como vocês trazem, porque eu sei que vocês vêm também da poesia, né? Então, adorei. Eu queria que cada um se apresentasse para a nossa plateia aqui, e aí eu já vou começar a perguntar. Bom dia, eu sou a Alessandra Moretti, sou produtora executiva do curta Judas Menor. Janderson. Oi, bom dia, sou Janderson Felipe, sou diretor, roteirista, montador, produtor. Bom dia, sou Lucas Vitrento e também como Janderson, diretor, roteirista, autor do conto, montador e também produtor do filme. Muito bem. Eu gosto, bom, eu estava falando dessa questão da poesia e eu acho muito interessante como vocês, e que até no Samuel também, né, já traz essa brincadeira de a literatura, vocês, no trabalho de vocês, já vem do conto, como você falou, mas pensa, imagens, filma, a poesia, né, tá tudo muito misturado até com a música também. E eu queria que você falasse um pouco disso e de onde nasce. Ontem você mencionou algo como um estudo formal, né, do que você pode construir ali de dinâmica, de mise-en-scène, dessa história que vem, mas só que é em 3D, né? Ela ganha esse volume. Mas não é um formalismo, né, parnasiano ali. É uma brincadeira mesmo, né? E algo que eu acho muito interessante, que são, aí vocês podem discordar, mas algo que eu gosto muito na poesia é que a poesia deixa espaços, né? Ela deixa vazios e que a gente vai preenchendo cada um, né, com a sua poesia. E eu acho que vocês fazem isso de um jeito muito interessante nas pausas, no tempo ali dos cortes. Eu fiquei pensando nisso, nessa forma tridimensional que vocês criaram. Então eu queria que vocês começassem um pouco falando desse desejo, né? Isso é interessante, Flávia, porque eu acredito que o conto, tanto o conto quanto o curta-metragem, pela duração, assim, pelo tempo assim, mais enxuto, ele permite que a gente trabalhe as elipses, né, de um jeito até mais experimental que no romance, que no longa, né, o romance sendo essa trajetória da vida de um personagem, né, ou o longa dando conta de uma história um pouco maior, assim, enquanto nos textos menores, né, nos formatos menores, eu sinto que a gente pode aproveitar bem essa limitação para trabalhar a elipse, né? Então, no Samuel a gente tem isso, né, no fim do Samuel, e também momentos em que a gente pula um pouco, né, espaça um pouco, e no Ajudes Menor também, acho que no Ajudes Menor principalmente essa elipse do final, né, ou seja, a gente não tem a cena do tiroteio, a cena da violência e tal, e fica esse final que conversa até com a música também, então terminar o filme de outros jeitos. Então acho muito interessante a gente partir dessa limitação, né, formal que tem no conto e no curta, para daí trabalhar as possibilidades de montagem, né, que muitas vezes elas se apresentam já na montagem, assim, para que o filme assim, soe mais de acordo com os interesses nossos também do gênero que a gente está fazendo ali, mas mais interessante,
pouco mais instigante, já que é um espaço muito curto, assim, né? O conto também é bem curto, assim, só que o conto ele termina quando eles levantam, né, e ficam com raiva ali do engenheiro, assim. E a gente fez até mais uma cena, mas também dentro dessa lógica, assim, de um momento, de um espaço. Então, acho que esse jogo formal que eu mencionei vem muito nessa perspectiva de pensar, acho que duas coisas centrais, que é o espaço, que é um espaço mínimo e tal, quase o filme todo é ali, né? Que vem muito dessa tradição do conto, assim, de trabalhar um espaço, sei lá, como o Cortázar com a Casa Tomada, né? Mas também a tensão. Então, a tensão entre aqueles personagens, a ideia é que esteja no filme todo. Até no final, né? Por ser uma resolução assim, não tão definida, também que o filme termine com um final que até continue um pouco essa tensão. Então, acho que caminhando nesses elementos, assim, do espaço mínimo e da tensão, né? Econômico, né? E tem uma coisa que é do próprio do gênero do western, né? Que pelo menos os filmes que a gente tomou, assim, alguns como referência, eles são filmes de baixo orçamento. Então, eram filmes também que tem uma decupagem muito, vamos dizer, minimalista também, né? E também não eram filmes que tenham grandes roteiros, como é o do imaginário do western. Muitas vezes eles eram filmes muito narrativos mesmo, e que tentavam contar a sua história de uma forma muito mínima, assim. Foi os tipos de filmes, assim, que a gente decidiu meio que abraçar, assim, enquanto referência mais direta, assim. E aí, que eram filmes dos anos 50, anos 60, e aí esses filmes, eles têm uma coisa de contar muito essa história desses homens que são de certa forma brutalizados ou passam pela violência, e que também contam, de certa forma, eles contam a história de uma nação, assim, que é os Estados Unidos, né? E aí eu acho que a gente queria também contar a história de Alagoas, de Maceió, também através desses homens que são brutalizados, que perpassam pela violência também. Com certeza. Faltou se apresentar. Eu sou Paulo Gama, eu sou compositor da trilha sonora e mixador do som do filme. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, mas não foi por desleixo dos casos. Eu estava apresentando um filme no festivalzinho, só eu fiz a mixagem, o Hacker e eu. Eu já quero aproveitar, então, Paulo, para você falar um pouco desse trabalho da trilha nesse filme, né? Porque a gente está falando aqui da construção do imaginário, né? Como o Janderson falou, o western com a trilha, né? Nem preciso falar dos óbvios aí, mas do Morricone, enfim, mas a trilha aqui é muito importante também para construir esse diálogo, né? Que não existe e existe, né? Principalmente na troca dos olhares ali. Eu acho que o gênero western, né, ele tem um vocabulário muito bem estabelecido, né? Quando você está falando, quando você vai fazer algo com western, né, ele às vezes até vira um truque, né? Tem um outro filme que eu também fiz, é muito fácil você citar, né? Uma coisa que as pessoas têm essa linguagem internalizada, né, sobre o que é um western e o que não é. E o que eu acho é que, assim, a referência com a qual a gente estava trabalhando antes da composição da música era essa, evidentemente, uma música do Morricone, né, que talvez o maior compositor da história do cinema, né, me coloca numa situação um pouco difícil de tentar emparelhar, mas obviamente a ideia nunca foi tentar fazer uma música do Morricone, mas entender como que a gente poderia se apropriar dessa linguagem estabelecida para contar essa história do Ajuda-os Menor, né? Eu lembro que a primeira vez que eu
vi o filme, eu me encantei com o filme, porque eu acho que é muito interessante esse retrato de Maceió como uma paisagem urbana, como essa paisagem dos conflitos, das construções da vida em cidade, sobre a lógica do capitalismo que separa as pessoas em classes sociais, etc., né, e grupos sociais. E eu acho que o Janderson, o Lucas e a Alia, eles fizeram conseguiram operar uma coisa que eu acho que é muito interessante, que o western, a história não é sobre o que está sendo falado, né? Assim, o conteúdo das falas, os conflitos humanos ali que estão acontecendo, geralmente você não tem um diálogo ali explicando sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que eles conseguiram criar uma lógica de diálogo, de dinâmica ali entre os personagens, de conflitos nos olhares, na maneira de colocação de câmeras, assim, e que era importante encontrar também uma linguagem sonora que não simplesmente se remetesse ao Morricone, a essa estética tão estabelecida, mas que trouxesse alguns elementos. A primeira versão da música, para falar em termos práticos sobre isso, eu lembro que eu tentei fazer uma versão da música que eu passei do ponto no sentido de fugir do Morricone, que eu tinha feito uma versão que a música começava com aquela introdução do western, da guitarra e do assovio, e depois ele meio que virava uma cúmbia. E aí eu não sei, lembro se foi o Janderson ou o Lucas, um dos dois, falou assim, não, tá muito dançante, tem que ser duelo. Eles não estão indo dançar, eles estão indo duelar. Então, tá bonito, ficou legal, tá, trouxe uma urbanidade, porque eu fiz uma cumbia com uma batida de hip hop no fundo, assim, né? Era uma pseudo-cumbia. E aí depois acho que eu tinha ido um pouco para o outro extremo, que eu fiz com uma instrumentação muito trompas, violinos, assim. E aí falou, não, vamos tentar fazer a melodia com a guitarra, porque aí traz uma coisa de uma contemporaneidade, né? E aí teve essa coisa de entrar o Saci no final, que faz um hip hop em cima dessa estética que eu acho que é no final a expressão final, pelo menos dentro da perspectiva sonora, dessa apropriação que o filme faz do gênero para contar uma história urbana de Maceió. É maravilhoso, né? No final, eu fiquei até o fim, assim. Só um comentário aqui sobre a música do final, é que como eu falei, né, a gente tem essa coisa de ter tomado como referência esses western dos anos 50, 60, e que era muito comum a gente via assim, ter um cancioneiro ou uma canção que meio que tenta dar conta do que é o filme, assim. E eu acho que para esse filme a gente queria uma canção também, e que ela fosse um rap, assim. E aí quando o Paulo fez a trilha, aí pensou assim, eu acho que a gente precisa do rap. E aí a gente sempre gostou muito do trabalho do Saci, e aí ele chamou o Saci, e aí ele falou assim, ele assistiu o filme, assim, ele falou assim, faz do jeito que você quiser, assim, eu acho que a gente só trouxe essa ideia do cancioneiro, né, que tenta dar conta do filme, mas que você fizesse como se fosse o Racionais, né, roots, assim, o Racionais com ódio, e aí eu acho que ele conseguiu dar conta disso. Assim, só mais uma observação assim, sobre o Saci. Ele é um rapper de Maceió, assim, e eu falo que ele escreve muito bem. Aí eu falo como poeta, assim, não falo nem como ouvinte de rap. Assim, eu acho que ele tem uma escrita muito precisa e eu acho que dá conta do... enquanto um rapper, enquanto cronista da cidade, né? Então acho que ele pega muito bem o que é a cidade, assim. Então, e ele pegou muito bem a ideia do filme também. Eu acho que com o refrão é assim desde o Quilombo, é assim desde o Cangaço. Eu acho que ele pegou uma chave de interpretação, de leitura do filme muito interessante. E aí para fechar, eu acho que assim foi a melhor maneira de fechar assim o filme. É narrativo também, né? Alguém tem pergunta? Ele aqui, ó. Quem tá com o microfone? Ah, ela tá aqui, ó. Ela já vai te dar. Olá, bom dia, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de parabenizá-los pela obra, que foi algo muito interessante. Eu sou um fã também do western, Ennio Morricone, Sergio Leone, etc. E eu achei interessante a construção como western, que foi se demonstrando a questão do duelo, se apresentou armas, né, dos dois lados. E eu achei interessante a
conclusão que não foi para um duelo de armas, mas sim uma expressão através do picho, né? De um confronto com aquela autoridade, não uma autoridade, mas sim uma pessoa que estava acima, né, de uma certa forma. E eu gostaria que você expusesse um pouco melhor essa questão de como foi essa decisão de não trazer o duelo clássico do western, mas sim mostrar essa outro tipo de expressão, que também é um tipo de confronto, né? Márcio, valeu pela pergunta. Então, tem aquela coisa da elipse, né, que eu falei, que eu acho interessante quanto um recurso, assim, mesmo, narrativo. E também disse, né, que no conto, o conto acaba quando eles se levantam, né, ficam se encarando. E no conto ele ainda diz algo, o personagem do Carlos, né, que o Quedinha que fez o personagem, e ele diz, está vendo a roupa dele toda branquinha, o terno dele todo limpo, vamos sujar, aí acaba o conto. O conto também acaba sem esse terceiro ato, né, mas... e aí a gente reduziu ainda esse diálogo, né, então a gente teve esse trabalho na adaptação de reduzir certas redundâncias que no filme soariam, mas que no conto está ali trabalhando bem. E essa ideia do fechamento eu acho que também corrobora com uma forma meio circular do faroeste, que é do cavaleiro que chega só, a cavalo, né, no caso a bota, e chega na cidade, no caso o prédio, né, e ele vai embora só também, a cavalo. No caso aqui ele vai com um companheiro, né, com um amigo. Mas também de trabalhar essa circularidade. Então, mesmo no curta, e mesmo trabalhando nas elipses, mas certos caminhos narrativos desses filmes, como o Jackson falou, os filmes dos anos 50, 60, filmes de baixo orçamento. Ainda complementando o que o Jackson falou, digo que muitos desses filmes eu sinto assistindo assim, e analisando assim, do jeito que eu posso, que os diretores nem queriam tiroteio, mas são filmes de estúdio, mesmo de baixo orçamento, mas são filmes de estúdio e tal, Hollywood, etc. Então tinha que ter ali um tiroteio. Então às vezes são tiroteios muito curtos e simples. Há um diretor chamado Buddy Boetticher, ou Boetticher, não sei como se pronuncia, e ele fez alguns filmes com o Randolph Scott, também um ator que fez muito faroeste nos anos 50. E aí tem uns filmes que no momento do tiroteio, eu esqueci qual é esse filme, que eles fizeram uns 5 ou 6. E aí sempre que ele atira, a montagem corta, você não vê ele atirando, você já vê o cara no chão, assim, muito interessante, é um recurso de estilo muito interessante, de montagem muito interessante, assim, muito bonito. E eu acho que, fugir do tiroteio, responder no picho também, fecha a circularidade, né? Que a gente vê o picho no início do filme, da Leguinho V, naquela cena silenciosa, né? Aquela cena, em termos de diálogo, silenciosa, não está dizendo muito, né? E depois está ali o bicho também na mesa, né? Então ele está sempre com esse exercício, com essa imagem, com essa expressão. E depois no final, que é essa transgressão ou esse tipo de diálogo, de grito que eles podem ter, né? Apesar de ter muitas similaridades ali entre os personagens. O personagem do engenheiro, ele não é um homem, sabe, o dono daquilo tudo, né? Ele também é um funcionário, mas cada um nas suas instâncias, né? Então há muitos também, acho que espelhamentos entre eles. Então, acho que até fugir desse diálogo, sinto que até ajuda nesse espelhamento continuar para além do filme, assim, né? Ou seja, não é uma morte, não é uma resolução ali, é uma espécie de resposta, né? Se o engenheiro grita ali com o mestre de obras, o grito do Carlos, né, o grito dos meninos, a expressão dele é o bicho. Eu queria, a Ale, que está aí na produção, e a gente falou de estúdio, né? O Lucas acabou falando dessa coisa do estúdio. Aquele canteiro de obras é o estúdio de você. Então eu queria que a produtora falasse um pouco, porque vocês até comentaram ontem, a gente ainda precisa de mais políticas públicas, né? E principalmente de fomento ao curto, onde a gente tem um lugar de estudar a linguagem, né? Ter mais liberdade para isso. Sim, a gente conseguiu recurso para esse curta de um edital local do estado. E é um recurso de baixo orçamento, né? O filme.
E para a gente poder conseguir aquele estúdio, né, no caso, aquela locação, a gente fez algumas pré-prés. Não foi, a gente não começou uma pré e depois seguiu para a produção, a gente fez pré-pré de locação mesmo, buscando principalmente apoio, né? Apoio com essas construtoras locais. E, assim, a gente bateu muitas portas, a gente até teve abertura, mas já no finalzinho, já perto de começar a nossa pré-produção, foi que a gente conseguiu sim, né? Os meninos aprovaram a locação. E, apesar de ser um baixo orçamento e ser um curta-metragem, a gente trabalha com uma equipe grande, foi muito desafiador, porque é um filme pequeno, assim, mas ele é grandioso, né, na temática, ele é grandioso nas imagens. Então a gente precisou ter uma equipe grande também, a gente até começou a chamar de mini longuinha, porque a gente tinha primeiro assistente, segundo assistente, e assim, mas foi necessário para a gente ter a obra que a gente apresentou aqui nesse festival ontem, né? Então a gente persiste em falar que a gente precisa muito dessas políticas públicas, que a gente precisa muito que as autoridades elas se sensibilizem mesmo com a arte que a gente está fazendo em Alagoas, né, em termos cinematográficos. Alagoas está num momento muito efervescente do cinema, tem muitos filmes bons saindo de lá. Então, a nossa perspectiva, assim, enquanto produção, é isso, é apresentar essas obras, é apresentar esses talentos. No filme, a gente tem atores e não atores, né? É muito importante, assim, a gente falar, porque a gente está circulando muito, assim, a efervescência do cinema está atraindo muitas pessoas, muitos jovens. Então, eles têm essa expectativa, né? Eles pensam em também se ver nessas telas. Então, a gente busca trazer, mostrar Alagoas, mostrar o trabalho dos diretores, dos roteiristas, de todos os cineastas alagoanos no Brasil e no mundo, né? Nossa perspectiva e a gente está correndo atrás dela para isso. Isso aí, então a gente já viu boa parte disso. Tem pergunta aqui, gente? Senão eu vou fazer uma. Tem, Bruno ali. Peraí que chega, Bruno. Bom dia, sou o Camelo. Cheguei alguns minutinhos depois do começo, não sei se vocês já falaram sobre as conexões desse filme com o Samuel vai trabalhar. Eu queria já complementar, ela estava guardada nessa aqui. Então aproveito para puxar esse gancho, porque eu gosto muito dos dois filmes, eu gosto muito do trabalho de vocês, e eu acho muito interessante essa paixão pelo gênero como ferramenta de fugir do real para melhor comentar o real. São dois filmes bem diferentes em termos de gênero, mas os dois sobre relações trabalhistas, contadas pelo ponto de vista do trabalhador, que é fundamental, mas uma no humor absurdo, cáustico, e essa no faroeste, o que sempre parece que a gente consegue comentar melhor a realidade quando a gente está longe dela, quando a gente está em outros códigos. E daí eu queria saber o que representa essas liberdades, esse afastamento do realismo com o preto e branco aqui, com esse escopo super bonito do faroeste, para poder lidar de novo com essas questões do mundo do trabalho. Eu adorei, e eu complemento aqui o Bruno falou, que eu estava guardando aqui, que não sei se todo mundo aqui viu o Samuel, mas no Samuel, o Samuel sonha, tem um pesadelo com a carteira de trabalho e ele quer ser engenheiro. Aí tem um engenheiro aqui também, né? Então sempre também essas profissões, né? No caso aqui está no universo, né? Estamos construindo o universo, né, Bruno? Tipo louco no uniforme, falei, será que é a mesma empresa? Mas é a mesma empresa. Já está construindo o universo, né? Eu acho que é um interesse de nós dois, assim, de investigar o cinema de gênero, assim. Eu acho que nós temos tanto os nossos próximos projetos também são investigando o cinema de gênero e eu acho que quando a gente começa a contar a história já passa pelo gênero naturalmente, assim, não vem depois, assim. Eu acho que quando a gente decidiu, por exemplo, ser um faroeste, a gente tentava, quando eu li a primeira vez o conto do Lucas, por exemplo, eu pensei assim,
é um thriller, assim, suspense e tal. E a gente estava caminhando muito mais para esse caminho, só que chegou um ponto em que eu fiquei pensando nessa história, ela conta um pouco de como é construído Maceió, as relações em Maceió, mas elas também são muito atuais, mas também são muito antigas. E eu acho que talvez se a gente... Eu pensei, então talvez a gente contar essa história de forma antiga também. Não trazer ela... acho que não seria inventar a roda, seria talvez trazer essa roda de volta para a gente. E aí que veio o western, que era uma coisa que estava muito latente na gente nesse momento. E aí veio tudo, assim, acho que tudo meio que se abriu, se esclareceu, assim, o fato de ser preto e branco, o fato dessas coisas, tudo foi meio que se esclarecendo. E aí é isso, eu acho que nesses filmes é uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive durante o festival, quando eu assisti São Paulo Sociedade Anônima, e a Mariana Persson falou que o personagem do Walter Chagas era um monstro do Luiz Carlos Persson. E eu acho que a gente meio que faz os nossos monstros no meio das figuras que a gente tem que ser, ou que a gente tentou fugir, assim, né? Porque a gente escolheu fazer cinema em Alagoas, parece uma loucura isso, porque é um estado muito conservador e que tem uma certa dificuldade, assim, em fazer cultura, assim, quem são os fazedores de cultura de forma geral. A gente está conseguindo ter esse momento, acho que bonito do cinema alagoano, como ele falou, com muita luta, assim. Então, acho que a gente meio que acaba trazendo algum desses personagens, meio que alguns monstrinhos da gente, assim. E é isso. Eu acho que o Samuel, ele é esse jovem sonhador e tal, mas que é esmagado pelo trabalho, né? Então, acho que nós estaríamos numa situação um pouco parecida com essa. O Samuel tem essa... acho que é um personagem que ele está mais passivo em relação ao que está acontecendo, assim. E agora no Ajuda Menor, acho que tem uma coisa mais ativa, assim. Também por conta do gênero, né? Então é um gênero mais de ação, então os personagens têm que se movimentar mais, enquanto o personagem do Samuel é essa coisa da comédia do terror, então ele está, né, recebendo essas gags ou esses sustos e tal. Mas, como o Janson falou, é por esse caminho, assim, de trabalhar esses personagens mais errantes, assim, né? E mesmo assim, indo nessa investigação desse nosso tipo de cinema negro, assim, porque acho que aqui no Brasil o nosso cinema negro ele pode ser, né, obviamente, de várias formas, assim, né? Claro que ele é muito pontuado pelas questões do momento, pelo que a gente precisa, por uma resposta firme e criativa ao que está acontecendo, mas eu acho que ele não se limita a um cinema mais afetuoso, a um cinema de cura, a um cinema urgente, importante. Então ele pode ser esse cinema mais barroco, esse cinema mais também pautado na forma e também investigando as maneiras de fazer as coisas, porque acho que Samuel e Ajuda Menor, em termos de temática, é o mesmo filme. A gente está falando sobre a mesma coisa, até essa brincadeira da Zardana, né, de repetir a empresa e tal. Mas aí o modo como a gente faz que é diferente. E a diversão e o trabalho vem a partir do rigor de investigar esses jeitos diferentes de fazer, né? Então, tipo, a gente foi atrás de Lita na Mófica lá em Maceió, que foi uma doideira, mas conseguiu. Só faltou o zoom para fazer igual o filme do Guto Parente, botar aquele zoom bonito no filme todinho. Próximo Faroeste vamos fazer isso. Mas só faltou o zoom. Mas a anamórfica, né, a gente conseguiu e foi uma luta também, mas foi muito massa, né, Ale? Mas ficamos muito felizes, assim, então, de pensar em gravar em scope, né? Pensar esse preto e branco que dialoga com as lentes que a gente arrumou,
fazer um trabalho de pós de som aqui com Paulo e Lucas lá no Ateliê Rural foi foda, assim, foi um negócio assim, aprendizado. E até a pós de cor também, com o Otávio Lemos lá em Maceió. Então, pô, vamos fazer uma cor aqui que tem essa relação com esse cinema de referência da gente, mas que não vai ser bem uma cor de pastiche, mas uma cor que, sabe, mas que uma cor que vai ajudar a esse universo bruto dos tijolos, dos personagens, né? Porque é como se aquele andar fosse de fato toda uma cidade, né? Ali eles têm o salão, eles têm a rua, é muita coisa que está acontecendo dentro daquele espaço mínimo, quase como se a gente estivesse trabalhando numa lógica teatral mesmo, assim. A obra nos serviu assim para isso. Eu não tenho uma pergunta lá atrás. Gostei do filme, né? Foi cara. Porque, né, sabe, a produção que tem que... É a produção que se vira. A produção que tem conta. A produção que lute, é o próximo. Bom dia, eu sou Elô. Queria dar parabéns pelo filme, pelas escolhas, pela linguagem narrativa. Aí você começou a falar das lentes anamórficas, do qual eu gosto muito. Queria que você falasse um pouco que lentes são essas que tem em Maceió, anamórficas. Eu acho que a escolha do formato do filme é super importante, né? E filmar um western é anamórfico, né? E achar essas lentes em Alagoas Paulo, parabéns pela trilha, parabéns para vocês todos pelo filme. Queria que você falasse um pouco mais dessa fotografia, porque também filmar em anamórfico requer certa técnica, não só criatividade, mas falar um pouco mais, né, da ótica, que você não conseguiu a zoom, mas filma com essas lentes fixas. Parabéns, gente. Nossa, valeu. A gente conseguiu um kit, né, de 3 anamórficas Atlas, que a gente tinha lá em Maceió, e foi a primeira vez que elas foram usadas em um filme lá, estavam tão novinhas, e assim, foi um teste muito rápido também, e tal, mas junto com o Roberto Yuri, que foi o nosso fotógrafo, que também fotografou o Samuel, né, e outros filmes como Cabeça de Negro, do Del Cardoso, que também é um amigo e cineasta também, muito referência pra gente, que faz um cinema de gênero também muito interessante. E aí a gente conversando com o Yuri, né, modos de trazer essa espacialidade do anamórfico, de pensar esse scope. Então, pô, mas a gente vai estar nesse espaço em que as bordas, né, tem muito espaço vazio, mas como a gente trabalhar? Então, um trabalho também junto com a arte, né? Então, de pensar como a gente povoar com o vazio mesmo, né? Então, talvez até um pouco dessa coisa da elipse, né, Flávia? Mas também dentro até da imagem, do plano. Então, como a gente colocar, deixar interessante, imageticamente, o que está ao redor dos personagens. A gente trabalha muito com aberto, mas também com close, né? Então, mesmo quando tem esses closes, né? Como é que vai ser legal para povoar isso? E aí a Anamórfica vem nesse desafio, mas foi divertido tanto fazer isso dentro da obra, quanto os planos abertos, os externos, né? Então, todo aquele filme, o último plano foi uma loucura, assim, que a gente teve que improvisar uma grua assim para subir a câmera e tal, e 2 takes e um deu certo, é o que está no filme. O sol indo embora, fim da tarde, não tinha mais como ficar ali, mas deu certo. Valeu. Rosário? Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Uma pergunta para o Paulo da trilha e uma para os 2 diretores. Paulo, isso é só uma curiosidade. Eu queria saber se você usou aquele instrumento que o Ennio Morricone usou muito nas trilhas dele, um instrumento chinês, asiático, que é um pequeno haste que você coloca na boca e faz aquele som incrível. É da China mesmo, a origem desse instrumento, né? E como é que você chama esse instrumento? Porque eu assisti um longa-metragem, não sei se foi no É Tudo Verdade, em algum programa, em algum festival, e que o filme era inteirinho sobre esse instrumento, não é? Como é que ele se difundiu pelo mundo, como é que ele chegou ao western spaghetti, como é que ele chegou à mão do Morricone e tal. E a tradução não encontrava um nome para defini-lo em língua portuguesa, não é? E mesmo em inglês era um nome complicado que não dizia muito a nós. Se você usou e que nome você dá a esse instrumento? Eu já cheguei a ouvir berimbau de boca. Não
sei se é com esse nome, se você o conhece, trabalha com esse nome. Para os dois realizadores, eu queria retomar a questão do final do filme. Eu acho que o filme cria uma grandiosidade com o scope e com a fotografia maravilhosa do Yuri e tudo, de que a gente vai criando uma expectativa, porque aí você tem o cavalo e a moto sendo o cavalo, você tem as longas distâncias, as longas panorâmicas da paisagem e tal. Depois o filme se fecha dentro da empresa de construção civil, vamos chamar ali do curral ou a pradaria do western, né? Onde vai se dar o duelo. E aí vai se construindo o filme, a trilha vai criando uma grandeza dos western spaghetti do Leone, da fase de muito dinheiro, não da fase inicial dele, né? E eu entendo, eu acho as elipses muito criativas, porque elas instigam a imaginação do espectador. Mas no caso desse filme, eu senti que ele, que apostou tanto na imagem, o tempo todo, que se construiu com a palavra potência, se alguém da Folha estiver aqui, vai dizer que só se fala em potência, né, nos debates. Mas como a gente tem que ser sintético, levou a potência da imagem. E aí, no desfecho do filme, é a palavra, é a música do rapper que vai contar o desfecho, que vai na coisa nem tanto o desfecho, vai contar a alma do filme, que desde o Quilombo é assim, desde o cangaço é assim. Então eu pergunto se vocês deixaram, se esse filme merece virar uma longa-metragem, para que seu conto vire um roteiro bem desenvolvido, né? Como vocês trabalharam com um código, que é o western, que é muito, muito popular, as pessoas criam muitas expectativas. Então eu acho que o corte foi, eu que defendo finais abertos, o corte foi muito brusco, eu achei. Quanto à primeira questão do instrumento, eu usei sim. Eu tenho dois. Eu tenho um que é de bambu, que eu ganhei da minha irmã, que são de uns indígenas, acho que acredito que do interior da Bolívia, ali que é uma trilha que ela fez, mas um que eu usei mesmo é um de metal, que em inglês eu acho que é chamado de Tiruzar, né, com a harpa judaica, né, seria uma tradução literal, mas eu gosto do termo berimbau de boca também, que eu acho que faz jus. É interessante esse instrumento, porque eu ouvindo as músicas do Morricone, eu percebi que ele usava diversas afinações do instrumento, apesar de ser um instrumento essencialmente percussivo, ele tem uma nota muito audível, muito perceptível, e eu percebi que nas trilhas do Morricone ele usava variações da nota, né? E eu só tinha um, né? Eu até tentei conseguir um amigo, ele tem uma escala para eu conseguir, só que a harmonia da música que eu fiz ela era complexa demais para usar essa escala. Então eu tive que ir mudando a afinação com o pitch para ele poder respeitar até esse aspecto do gênero. Mas eu queria fazer uma breve observação sobre a pergunta do Bruno também, se vocês me permitem. Eu achei interessante a questão que você levantou do gênero, né? Que às vezes ao operar o gênero você consegue construir um discurso mais interessante sobre a realidade, né? Mais incisivo. E eu acho que tem uma coisa de que, sei lá, nos anos 90, 2000, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, ainda existia muito em voga aquela ideia de que a forma é o conteúdo, né? E que eu acho que uma falácia, assim, né? É mais uma frase de efeito do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é interessante perceber como o gênero, ele é também uma forma de linguagem, né? E na hora que você coloca um conteúdo que não é comum, que é estranho no gênero, a gente constrói uma nova camada de diálogo, né? E eu acho que é isso que o filme faz com muito êxito, na minha opinião. Respondendo a Maria Rosário, então, eu acho que essa pergunta ela também foi feita para a gente quando a gente fez Samuel, você queria fazer o nome do filme. E eu acho que às vezes vem essas perguntas porque, de fato, os curtas da gente são muito narrativos, assim, né? E eu acho que a graça é deixar com o gosto de quero mais, mesmo assim. A gente tem projetos que eu acho que acabam... A gente tem já projetos de longa-metragem, cada um tem o seu.
e que são filmes de gênero. O Lucas tem um projeto de faroeste, eu tenho um de filme de horror, e eu acho que todos eles acabam sendo meio que continuação desses filmes. Assim. A gente não fez o Ajuda Menor pensando em ele se tornar uma longa-metragem futuramente. Assim. A gente fez ele como ele deveria ser, assim, na nossa cabeça. Assim. E como o Lucas falou, o conto acaba naquele momento que eles se levantam, né, para o conflito. A gente ficou muito, se questionou muito se a gente terminava o filme em suspensão, como mais ou menos acaba Samuel também, acaba numa suspensão ali, ou se a gente dá algum fim, mesmo que aberto, para essa história. E aí, o produtor, que é o Pedro Cruz, ele gosta da ideia. Ele queria explodir o carro, ele queria... Vai valer no computador. Ele queria bombeiro no set, essas coisas. É bom que ele é um produtor, ele gosta de arrumar problema para ele mesmo. Mas a gente, não, acho que... Eu acho que o bicho é uma boa resposta, porque eu acho que o filme, de certa forma, fala sobre propriedades. Eu acho que... E o bicho é uma linguagem, uma expressão que se dá através das propriedades, né? Então, acho que vale... acho que a resposta era meio que através desse bicho mesmo, assim. E acredito que o nosso filme é uma espécie de bicho no western, né? Por mais que eu particularmente gosto muito do gênero, assim, mais do que uma visão, às vezes, dos meus pares, mais de cancelar o gênero. Acho que vejo de um modo muito mais complexo, assim. Às vezes tem aquela coisa, o western revisionista, a partir dos anos 90. Eu acredito que o próprio, no tempo das diligências do Ford, em 39, já é um western revisionista, né? Já tem uma autocrítica e um comentário muito interessante. Então, mas assim, o nosso filme acho que é uma espécie de fichação assim, no gênero, e também resolver tudo na palavra. Acho que é um caminho interessante, é um caminho que vai estar nos outros filmes também. Tem outro curta que eu vou fazer também com a Céu Vermelho também. Esse eu vou dirigir só, o Janderson dirigiu o primeiro dele só, estava semana passada em 7, eu vou dirigir o meu primeiro só. Acho que ano que vem a gente faz, que também é baseado em contos do meu livro, do Cho. Ele se chama Espinhos Brancos, que vem de uma citação do Fanon, do Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí o Ajuda Menor, acho que a relação dos personagens é uma relação muito fanoniana. Assim como Samuel, né? Mas o Samuel literalmente ele tem a Pele Negra, Máscaras Brancas. Acho que aqui é uma relação de, como eu já falei, de espelhamento, mas que eu acho que o duelo e a morte, acho que diminui um pouco a força desse jogo, né, que os meninos queriam ser engenheiros, e sabe, o próprio engenheiro também é um jovem negro, então tem uma relação de poder que é pequena ali, ele não é rico, mas que gera um conflito. Então, responder através do bicho, da própria palavra, eu acho que nos soa dentro dessa relação entre os personagens mais interessante. Embora eu gosto muito de... Ainda não filmei, mas quero filmar tiroteio, quero explodir as coisas. Não é uma recusa ao tipo de cena, mas acho que nesse filme, nesse curta, para o que a gente estava querendo buscar, nos soou mais interessante resolver, né, a partir da palavra, entendendo o bicho, até muito além do próprio conceito de bicho, mas essa palavra como arma, essa palavra revolta, a resolução, até talvez um pouco poética nesse sentido. Aí, para essa explosão vem um longa. Viu? Ele até estava concordando com a Rô, que já está trabalhando nesse longa. Quero explosão. Aí o orçamento aumenta, né? Queridos, se vocês não têm mais perguntas, a gente vai encerrar para começar o longa. E fiquem aqui para a gente dialogar, porque tem um ponto que eu quero trazer do longa, que também está aqui com vocês, que a gente estava até falando em outras discussões, até no debate que eu fiz sobre a crítica, que a gente está num momento de pensar o mundo do trabalho, que está muito em crise, os meios e o trabalho sempre, mas o trabalho tem sido uma temática nos filmes internacionais também agora, nos festivais.
E a gente aqui no Brasil também tem, né? Vocês têm esse universo do trabalho aqui, que as dinâmicas de poder estão muito presentes, né? E no longa a gente vai ter essa dinâmica e é um ambiente de trabalho, de uma certa forma, tá ali. Então, obrigada. Obrigada. Esses dois debates vão ser bacanas mesmo. Como tu falou, fecha esse pensamento. Eu queria dizer uma coisa como Flávia aqui. Eu acho muito interessante o diálogo de curadoria entre as obras, né? Nem sempre a gente vê todas, mas a gente tem visto aqui esse diálogo que uma obra faz com a outra. Eu acho isso essencial. Acho muito bacana ouvir a curadoria sempre. E o diálogo da crítica com essa curadoria. Então vai ser bacana um papo depois do Luta. Muito legal. Gente, acho que aqui todo mundo conhece praticamente todo mundo, mas eu gosto que todo mundo se apresente. Marcelo, você começa? Bom dia a todos. Marcelo Braga, um dos produtores do filme Assalto à Brasileira. Oi, sou a Paras, produtora do filme também da Galeria, que é produtora e distribuidora de Assalto. Oi, eu sou Matheus Marcena, sou um dos atores do filme Assalto à Brasileira. Oi, eu sou Cristian Malheiros e sou ator do filme Assalto à Brasileira. Oi, eu sou o Zé Eduardo Belmonte, sou o diretor de Assalto à Brasileira. Eu sou Robson Nunes, ator de Assalto à Brasileira. E um homem lindo, segundo a mãe dele. É lindo mesmo, eu posso constatar. Gravaram isso, né? Eu também sou ator do Assalto à Brasileira, meu nome é Paulo Nicolas, obrigado. Gente, eu guardei também essa frase, Edu, sério, que você falou, coisas absurdas acontecem quando a gente não tem dinheiro. Então estamos juntos aqui. Essas ações absurdas. Por exemplo, o cinema. E a gente estava conversando no debate do curta, eu vou começar com isso, mas que eu também falei no debate, acabei de falar isso, mas tem gente chegando aqui, e vocês também. Eu fiz um debate do júri internacional. Esse ano tem um júri internacional aqui, com um crítico francês da Cahiers du Cinéma e uma crítica colombiana, muito bacana. A gente está vendo só a mostra Caleidoscópio, não a competitiva. E aí a gente fez um debate, atual momento do cinema e tal. Alguém perguntou o que a gente está sentindo na temática dos filmes internacionais, né? E eu comentei isso antes, obviamente, de ver o de vocês, que o mundo do trabalho, esse mundo em crise que a gente está, tem entrado de um jeito em gêneros, né? Assim, pensando em outros filmes que estão sendo feitos que usam, sei lá, a comédia, o terror, para falar o western, como a gente está aqui com o nosso curso, para falar de temas muito urgentes. E o filme de vocês exatamente faz isso, né? E a gente também ri da gente mesmo, porque acho que o brasileiro também, numa estratégia nossa de sobrevivência maravilhosa, é rir, né? É fazer humor, é fazer autoironia. E achei maravilhosas aquelas cenas finais, porque o filme não precisa da cena documental para existir, mas aquelas cenas são maravilhosas, porque você fala, né? A gente fica nesse lugar, eu acho incrível. Com esse uso também, Zé. Então eu queria que vocês começassem falando isso, você também, Zé, como diretor, o Baião que trouxe, né, essa história que escreveu, porque ela já nasce um gênero em si, né, na realidade dela. Tirar um pouco. Tem fotofobia, né, porque o cara já existiu. Não, esse trabalho, na verdade, o Marcelo e a galeria, a Clara, foi a gênese de descobrir essa história. Tem um livro escrito, tem um documentário feito, né? E essa história é uma memória coletiva de Londrina. Todo mundo que você encontra em Londrina tem algum parente ou alguma história para contar sobre isso. Então tinha essa potência. E chamaram o Baião para escrever e o Baião falou, chama o Belmonte, que eu estou tentando trabalhar com ele há um tempo já. E aí a gente entrou já no começo e o que me impressionou, porque eu acho que duas coisas me chamam para o trabalho, as pessoas que estão nele, e aí as pessoas já estavam, né, querendo, a galeria era um distribuidor que não tinha trabalhado, Marcelo, a gente se encontrou nos corredores de finalização, já assim, nunca se bateu, mas sempre se sabia um do outro, e o Baião também, e a outra que a potência que essa história tinha, de tantas
contradições e tantas complexidades e tanto jogando um pouco luz sobre o Brasil, porque eu acho que a gente às vezes está contando muita história de indivíduos e perde um pouco de falar um pouco sobre o Brasil, que era uma coisa muito da tradição do cinema brasileiro. E eu acho que, de um certo momento, começou a falar de histórias particulares, assim, de muito individuais e com pouco contexto, às vezes. Não estou falando de forma um pouco mais genérica, obviamente. Isso não é uma crítica também, acho que são questões do tempo. Então eu achei isso bacana, eu estava procurando histórias assim, então me identifiquei muito. Achei um desafio gigante, tanto logístico quanto de tom, porque eu falei, gente, como é que conta essa história? Mas eu acho que eu tive também cercado por gente muito bacana, assim, que me ajudou, tanto de equipe técnica como de elenco. E é isso, para mim esse filme fala muito sobre hoje também, porque fala essa questão da dignidade do trabalho, de nosso abismo social, da nossa capacidade de... Eu li numa influência, eu adorei o que ela falou assim, que pessimismo é coisa de privilegiado. E eu acho que tinha muito a ver com esse filme também, né? Essa capacidade que a gente tem de improvisar, de rir. Eu fiz um filme fora agora, que era uma coprodução. Foi muito interessante porque os brasileiros eram majoritários no filme filmado nos Estados Unidos com coprodução americana. Então eles foram os latinos dando hora. Eu achei isso bacana. Isso estava em Detroit, que é uma cidade que faliu também, que faliu também. Essa coisa absurda acontece quando você vira uma pichação na ruína. Mas os americanos ficavam muito chocados com os brasileiros improvisando assim, em cima das situações, que eles achavam que não ia dar certo. Aí dava certo. Então isso é realmente uma coisa cultural muito interessante, é uma capacidade criativa que o povo brasileiro tem, que a cultura brasileira tem. E eu acho que isso é muito bacana também, de ser trazido para o coração da história. Com certeza. Vocês querem comentar? Londrina tem um aspecto interessante, porque como o Belmonte falou, cada pessoa na esquina tem um caso, tem um parente que participou desse assalto. E o nosso maior desafio, além de toda a logística que a gente teve que preparar para construir essa história, desde a escrita com o LG, foi tentar... A gente não teve o trabalho de convencimento da população, porque trazer a população para dentro desse filme é o que a gente deseja, trazer a audiência para dentro do filme. Ou seja, ontem o que a gente percebeu um pouco foi que a audiência estava dentro ali, estava torcendo ou se enxergando de alguma forma naquela situação caótica que durou quase 7 horas, num dia de aniversário da cidade. Então, esse filme ele traz essa leveza também, de algum ponto de vista. E esse era o nosso maior desafio, né? É uma linha muito tênue que a gente tinha ali para ir para um lado ou para o outro. E eu acho que a gente conseguiu trazer essa linearidade bem constante no filme. Isso eu acho que foi interessante para a construção. Foi muito. Vocês têm perguntas já? Ali, Rosário e depois a Jana. Tá. E o Adão tem uma coisa para só um comentário quando chega ali. O Exército de Brancaleone, né? Que eu amo também. Eu acho que o filme tem um pouco dessas comédias italianas. Tem muito. São agridoces também. É uma das coisas mais influências. Uma das maiores influências minhas de formação de cinefilia foram essas comédias italianas, agridoces, né? Que conseguiam ser dramáticas e ao mesmo tempo também muito humanas e muito engraçadas. Então acho que é um pouco essa ideia também. Tem uma inspiração. Tem um filme chamado Golpe Italiano. Me trouxe muito essa melancolia engraçada. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo. Eu sou um ator aqui da cidade, produtor cultural e mais com o público, né? E queria dizer assim, dar os parabéns, né? Primeiramente dar os parabéns a todos os envolvidos direta e indiretamente ali, no filme. Muito bom filme, então os parabéns. E o que mais me impactou, assim, eu até tive a oportunidade de conversar com o Matheus depois da exibição, é que como ator, um dos atores na apresentação ontem falou de unidade. Eu até gostei, adorei essa palavra, vou pedir a permissão de usá-la
a partir de agora, porque eu sempre chamei isso como união. Então, eu como ator, acho que essa união no grupo é fundamental, tipo de uns 50% do trabalho já realizado. E isso, desde a primeira cena do filme, eu percebi essa união, essa unidade. Por isso que dou os parabéns por causa disso. Falando sobre essa união, sempre bem rápido, eu até nem deveria, eu acho que nem deveria falar isso. Já peço desculpas ao Valente, ao Eduardo Valente, porque eu acho que o júri oficial deveria dar uma menção honrosa aos atores que fizeram os bandidos do filme, porque foram os atores assim que me impactaram mais. Não estou falando, claro que eu não vou desmerecer os outros atores do elenco, porque a unidade tudo assim, mas desde a primeira cena vocês já me pescaram. Aquela cena no táxi, tudo assim, já me pescaram, já me pegaram tudo. Então é apenas isso que eu queria dizer, né? E só para saber também do orçamento, se há uma previsão de lançamento do ano que vem, porque eu já estou na fila para ver. Só isso. Muito obrigado. Marcelo, tem previsão? Só para responder do lançamento, a gente vai passar por alguns outros festivais agora no segundo semestre e a gente está prevendo lançamento em cinema no primeiro semestre do ano que vem. A gente ainda não tem data, mas, enfim, esperamos que seja no primeiro trimestre. Vocês querem comentar a questão da unidade? Eu até aproveito, Robson, para trazer algo que você trouxe, que eu fiquei pensando, que você falou que fez quase 30 filmes já. Começou cedo, né? Começou com 14 anos. E aí você falou que foi a primeira vez que um diretor estava com você desde o processo da criação. Então eu queria que vocês todos comentassem um pouco disso, né? Falassem um pouco mal aí do Belmonte. De falar dessa questão, porque me chamou a atenção, eu guardei isso assim. Não, de fato, a gente acaba, em alguns outros trabalhos, existe a figura ali do preparador de elenco, né, e tudo mais, e o diretor, no geral, fica mais preocupado com a questão técnica. E o Belmonte, acho que desde o teste, na verdade, né, quando o Marcelo me ligou e falou, Robson, estou tentando, me manda uma foto sua aqui, eu estou tentando te vender um personagem. Eu falei, mas como que é o personagem? Não, só me mandar foto. Aí deu um tempo e ele falou, caralho, não tem uma foto sua sem sorrir, eu preciso de uma foto sua séria. Eu falei, não, faça agora, se dá um problema. Aí mandei, depois o Belmonte me ligou e falou, cara, o Barba é assim. Aí quando ele me contou a história, essa história é demais, né? Eu já fiquei, falei, tem que estar nesse filme fazendo alguma coisa. E aí fez a direção ali, eu mandei a self-tape e demorou um ano para comunicarem que a gente tinha passado. Eu falei, poxa, fiquei mal, falei, pô, não deram retorno, mas depois descobri que com todo mundo demorou, né, a resposta. Até comigo. Então, assim, e desde o primeiro encontro a gente ali já se conheceu primeiramente e todos os exercícios, tudo que a gente fez foi para criar essa afinidade, assim. Eu arrisco dizer que ali, durante as filmagens, tiveram vários improvisos e como personagem, um sabia o que o outro estava pensando, sabe? Então, foi muito legal todo o trabalho que... Não vou ficar elogiando muito para ele não se achar. Mas foi a Leonina também, não sei como é que é isso. E foi genial, assim. Acho que isso ontem deu para sentir que passou, sabe, toda essa... E todos, né, tava falando, teve uma preocupação, inclusive, com a figuração e elenco de apoio que o Hugo Pozzolo preparou a galera em Londrina e tudo mais, e tá todo mundo ali. Isso. Fala demais, né? Tô brincando. Cara, tudo isso que o Robson falou é a mais pura verdade, assim, e tem uma questão que é como que você dá o tom pro processo, né? E é uma coisa que, por exemplo, o Zé é o cara que bota a mão na massa, é o cara que dirige o ator, é o cara que, né,
esgota todas as possibilidades possíveis. E eu acho isso genial, porque muitas vezes a gente chega no set sem saber o que o diretor quer, e o Zé estava dando esse privilégio para a gente de já chegar no set, não 100% preparado, porque no set acontece de tudo, né? As adversidades e tudo, mas sabendo qual é o nosso objetivo ali. E tem uma coisa que eu vou falar, fica chateado comigo, mas tem uma coisa que eu vou falar no processo, que quando a gente começou a ensaiar, era muito engraçado, que a gente começou eu e mais um, né? E aí a gente contou a nossa história todinha. Oi, tudo bem? Eu sou o Christian Malheiros, eu sou ator. Oi, eu sou o Zé Eduardo Belmonte, mas pode me chamar de Zé ou de Belmonte, enfim. Aí no dia seguinte chegavam mais atores, todo mundo chegava a se apresentar de novo. Aí chegou uma hora e ficou meio um porre assim, né? Que caramba, eu tenho que ouvir de novo que ele é o Zé, eu tenho que falar que eu sou o Cris, eu tenho que ouvir que o Robson é o Robson. Aí uma semana, assim, 7 dias, às vezes acabava o ensaio e a gente só tinha se apresentado. Tu lembras disso? E ele falava, não, isso aí é pra gente também saber do outro, a gente olhar para o outro, a gente saber a história do outro. Vai chegar uma hora aqui que vocês vão saber contar a história do outro. Né? E a gente chegou a fazer esse exercício, que era um contando a história do outro, e todo mundo sabia a história de cada um. E isso fez uma diferença gigante na cena, muito no que isso que o Robson está falando, que quando a gente começou os primeiros ensaios de movimentação, você lembra? Olha, isso aqui, uma sala vazia, né? Essa coisa de processo meio louco, ator, sala branca, a gente tem que, isso aqui é o balcão do banco, a gente começa também a imaginar. E isso fez uma diferença total, porque a gente, como eu sabia da história do Robson, sabia que era o Robson, e isso já linkava, o Moreno sabia quem era o Barba, isso fazia com que a gente tivesse essa unidade, que a gente olhasse, que a gente, de uma certa forma, um protegesse o outro, né? Então tinha uns ensaios de movimento que era isso, a gente ficava caçando os buracos, tá, mas se a gente deixar ali descoberto, ele pode tomar um tiro. Então a gente já fazia toda essa força tática junto com o Zé na sala de ensaio, e era fácil de fazer, porque a gente já sabia a história do outro. Então eu acho que esse tom do processo de que, cara, vocês se conhecem, tá todo mundo ali por um mesmo objetivo, vocês são uma unidade. Isso foi graças ao primeiro dia de ensaio, que eu não entendia porra nenhuma, que tinha que se apresentar, e o Zé estabeleceu esse lugar. E aí, olhando para trás e olhando para esse processo, eu consigo enxergar o quanto foi importante a gente entender quem é o outro, porque a gente entendendo quem é o outro, a gente consegue entender quem somos nós. Então eu acho que foi muito essencial para a gente chegar nessa qualidade de trabalho, nessa qualidade de parceria. Foi nessa primeira semana de ensaio com o Zé que ele já falou, olha, vai ser isso daqui. Então acho que tem muito a ver com esse universo, assim, sabe? Às vezes não é pegar o roteiro, ir lá e testar. A gente foi pegar o roteiro depois, a gente fazia no finalzinho que a gente foi pegar o roteiro. A gente pincelava algumas situações do roteiro, mas pegar o roteiro, ensaiar a cena, levantar, isso foi no final, faltando uma semana para começar a filmar. Menos, né? 3 dias para começar a filmar. Então, assim, a gente só chegou de pegar a história 3 dias antes de começar a filmar. Antes disso, a gente estava experimentando coisas e fazendo exercício para se entender como esse bando de assaltantes que tem um objetivo, que não é assaltar um banco, é mudar de vida. Então, acho que é isso, assim. Deixa eu não ficar falando aqui, falei. Eu nem pedi para vocês se apresentarem de propósito, tá? Não, eu vou dizer só para complementar, porque foi linda a fala dos meninos e eles falando também, e obrigado pela sua fala, me emocionei com ela, assim. E de fato a gente conversando passa um filme na cabeça, um outro filme, né? Um ensaio à brasileira. Agora, eu acho que tem uma matemática tão precisa, tão complexa dentro de uma piada. E a tradição da comicidade, da palhaçaria, do humor, ela é milenar, e acho que o Zé conseguiu conduzir um grupo de forma muito minuciosa para que esse humor fosse entregue à plateia de forma muito tranquila, muito natural, muito orgânica. E isso é especial no trabalho de um ator. Isso é de fato diferente, não é comum. Então é isso, só queria comentar e obrigado, Zé.
Tem a pergunta ali da Rosário, mas eu vou passar. Eu queria ouvir o Paulo no seu outro lugar querido. A gente terminou te amando mesmo. Você tinha razão na apresentação, fofo. Mas que você estava nesse outro lado, né? Esse elenco tem a sua unidade, mas manter também do banco para fora. O Murilo fica ali com esse elo, né? Que ele tem esse desafio, mas você também tem que manter esse tom e estando do outro lado da rua, literalmente. Como é que foi o seu processo? Isso mesmo, eu invejei a turma. Eu imagino. Porque eu estava próximo deles e estava invejando justamente essa unidade, essa coisa rica, que eles estavam numa liga tão clara que estava acontecendo uma coisa, e eu estava de fora, então eu não sabia o que eles estavam fazendo lá dentro. Só fiquei sabendo ontem. E adorei. Foi muito legal. E eu, do lado de fora, eu tive presentes, né? Trabalhar com o Murilo Benício, fizemos uma amizade fantástica, a gente tinha um embate, assim, muito forte, muito bacana, todas as cenas, né? De contracenando. O Gugu Augusto Madeira, que é um grande amigo, né? Nós fizemos ali uma cena em que ele é como é que é o secretário de segurança, né? Então foi muito bacana. E parte da minha turma com quem eu me relacionei era toda aquela multidão do lado de fora. Então foi uma coisa bastante interessante, porque muitas das vezes eu estava falando: tira essa gente daqui, põe essa gente para lá, não sei o que, estava uma coisa assim, no meio da multidão. Eu estava perdido, vinha todo mundo para cima, né? Eu falava: pô, cadê a câmera? Né? Eu já não sei mais, porque tinha tanta gente no caminho, né? Então foi muito interessante, foi muito bacana. Eu fiquei bastante feliz de estar do lado da lei dessa vez. Foi uma experiência bastante interessante. Está do lado da lei ou quase, né? Rosário? É que a Rô tinha levantado antes, não? Eu tinha... Tinha vontade. Continuando nessa questão do elenco, que eu realmente acho muito bom o trabalho de vocês, principalmente os três aqui que fazem parte do bando. Eu queria fazer meio que individualmente, assim, como vocês pensaram em elaborar assim, os personagens de vocês. Por exemplo, o Robson faz muita comédia e ele está fazendo um personagem mais sisudo ali do bando, né? Talvez o que está mais sedento pelo dinheiro também. O Christian, que faz talvez um bandido horroroso, assim, essa figura é interessante. E o Matheus, que faz um bandido cômico, assim, que eu acho muito interessante, assim, também. E essa unidade que acaba fazendo vocês três. Eu queria entender, assim, os recursos que vocês tiraram, além da própria preparação para construir esses personagens, porque pensando também até o próprio imaginário de bandido, né, que tem no cinema, Cidade de Deus, né, tem esse imaginário forte, assim, criado, assim, principalmente para personagens negros, né, assim. Então eu queria entender, assim, como foi para vocês, assim, fazer esse processo. Fala o seu nome. Eu sou o Janderson. Como? Janderson. Janderson, vou te deixar meu currículo depois. Cara, foi eu para fazer o barco. É difícil isso, sabia? De pegar um cara que é tão sério assim. E ele realmente, acho que fiquei feliz de ouvir isso, porque um traço que eu queria deixar era esse, que aquilo era sério, ele não vacila. Aquilo tem que dar certo, ele precisa sair com o dinheiro dali. Então eu fui me preenchendo desse subtexto, dessa ideia. Eu sabia o quanto eu precisava, eu sabia para que era o dinheiro e sabia que não podia falhar ali, que eu tinha que dar um jeito de sair dali com aquele dinheiro. Claro que lá você fica tentado, né? Porque a gente virou esse grupo e tinha muitos improvisos e a gente ria muito, levava bronca inclusive às vezes, porque cara, foi muito bom tudo que nasceu ali, e eu tive essa preocupação de segurar esse lado cômico mesmo, porque tinham situações que podia fazer uma piada ali, mas eu falava: não, o Barba não
faria esse comentário, entende? Então, dentro disso, eu fui trabalhando ali para colocar essa personalidade dele. Cara, é muito doido porque quando você fala de bandido, né, existe um imaginário, né, e principalmente em pessoas pretas e tudo mais e tal. Quando eu recebi a ligação, né, o Marcelo tinha me ligado, tem um personagem aqui pra você, não sei o que a gente tá pensando. Eu falei, cara, aí ele falou, o nome do filme é Assalto à Brasileira. Eu falei, Jesus, eu já faço bandido na Netflix. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, cara, eu vou te mandar o roteiro. Eu falei, Marcelo, eu te amo, me manda esse roteiro aí mesmo, eu vou ler. E eu li, eu devolvi a ligação pra ele e falei, cara, obrigado por pensar em mim. Esse cara não é um bandido. Esse cara não é só, esse cara é outra coisa. E essa sensibilidade, né, do Zé, do Marcelo, de entenderem que eu tinha uma sensibilidade para fazer aquilo. E, cara, eu vou te falar uma parada. A gente também cai em armadilha como ator, porque a gente começa também a cair numa parada meio do senso comum, entendeu? A gente acaba meio que indo para esses lugares, mas uma coisa especial nesse projeto, que eu acho que é iluminado pelos espíritos, pelos orixás, por tudo, é que não existe notícia ruim desses caras. Não existe nada que faça esses caras virarem vilões. Você não tem, se você anda nas ruas de Londrina, você fala moreno, o pessoal vem com um sorriso daqui até aqui. É surreal. Você fala com as pessoas, eu comecei a receber mensagens, fotos do Moreno, né? Gente mandando foto do Moreno pra mim, o Moreno aqui, na época que ele virou evangélico, e o pessoal com um sorriso daqui até aqui. Então você fala, cara, como que eu vou fazer um cara desse com um bandidão? O cara, assim, não é um bandidão, ele não é aquele clássico que a gente está acostumado a ver no cinema. Entendeu? Ele tem seu carisma, ele tem seu charme, né? Me contaram, não, o Moreno teve várias namoradas, e depois que ele... Nossa, e aí você fala, como que um cara desse, você vai cair nesse lugar? Então a gente tinha muito material, né, desses rapazes, como que eles eram, como eles eram amados, e como que a questão... O Moreno é esse cara que ele tinha um certo charme, né? Ele era meio galanteador, simpático, calmo, né? Ele estava por dentro um turbilhão, mas por fora ele tinha que manter aquela postura de chefe que ele não sabia nem o que era ser chefe. Então existia um material da vida real que fez com que a gente também chegasse nessa qualidade desses caras que são pessoas que se indignaram e foram ali fazer justiça, né? Então o cara que dá dinheiro para os reféns, né? Porque assim, na história real tem um monte de refém que saiu com dinheiro na cueca. A gente tem esses relatos, né? De que, né, os reféns, eles botavam dinheiro na cueca e saíram como reféns. Um monte de gente comprou carro, comprou casa, um monte de gente é grato a esses bandidos. Então, assim, como que a gente vai cair nesse estereótipo? Então, o máximo que eu tentei foi, junto com a direção do Zé, junto com todo o contexto do projeto, foi me alimentar dessas referências do que eram esses caras e do que são esses caras hoje lá, entendeu? Então, acho que esse projeto é um projeto muito iluminado e a gente teve uma escolha de elenco muito afiada, de pessoas também que estavam nessa mesma pegada de contar esses caras como pessoas, não como marginais, né? Então, sou muito grato, assim, o que está na tela foi muito bem pensado, assim, pela gente em sala de ensaio, em discussões, em improvisos. Assim. Então, eu sou muito feliz com esse filme. Janderson, eu amei sua pergunta, principalmente porque eu vi o seu filme. Todos nós assistimos antes da nossa sessão e eu acho que a sua pergunta é justamente o ponto de encontro entre esses dois filmes, que é a imagem e a representação do homem negro no cinema nacional. E adorei a sua citação do Cidade de Deus, vou citar outras representações, acho que do homem negro no cinema, como por exemplo o Assalto no 74, ou então o Tropa de Elite, ou então, digam aí outros. Acho que a gente consegue montar assim, esse imaginário coletivo do que é que o cinema, né, onde o cinema nacional colocou o homem negro, e eu acho que os nossos dois filmes são pontos fora da curva.
Porque acho que a representação, assim, e para além da representação, na verdade, acho que a densidade psicológica que esses personagens têm, nesses dois filmes, no meu e no seu, eles são totalmente fora da regra. E eu acho que essa regra só consegue ser redesenhada agora em 2025, porque o cinema, e digo agora sobre o seu filme, acho que o cinema de curta-metragem, ela é a vanguarda do cinema nacional. É no cinema, eu me emociono falando isso, é no cinema de curta-metragem que a gente aponta o futuro nacional do Brasil. É isso. Obrigado pela pergunta. Rosário. Maria do Rosário Caetano, da revista de cinema. Eu quero fazer uma breve digressão e tentar encaminhar 2 ou 3 perguntas. Belmonte acompanha a sua carreira desde que você era estudante, seus curtas, né? E agora o 18º longa. E eu, olhando em retrospectiva a sua trajetória, ela é de uma multiplicidade espantosa. Você tem um filme totalmente criativo, experimental e fantástico, que é Subterrânea Concepção. Não, o que ganhou o Rio, Se Nada Mais Der Certo, né? E depois você, como tem uma habilidade para filmar espantosa, entrou no grande cinema também, de grande produção, alemão e outros e tal. Quando você foi escolhido pela curadoria de Brasília, eu falei, meu Deus, que filme será esse do Belmonte, com atores famosos, uma temática, não é, pouco comum, uma comédia em cima de um crime. Fiquei meio perplexa, falei, o que será esse filme? Cota de Brasília, ele mas não é, porque o filme foi feito em Londrina, não tem atores brasileiros, não tem técnicos brasileiros. Cheguei aqui e falei, meu Deus, esse filme é uma incógnita, o que eu vou assistir na tela? Né? É o Belmonte do Se Nada Mais Der Certo, é o Belmonte do Alemão e de outras superproduções e tal. E vendo o filme, eu fiquei surpresa. Acho que o filme é um filme de diálogo com o público, mas ao mesmo tempo ele tem questões e coisas autorais, coisas que identificam os seus melhores trabalhos, né? E essa desconstrução do filme de assalto pela comédia e por uma trilha sonora que é narrativa e que comenta a ação e interfere na ação, dá meio que um choque dentro da narrativa clássica do filme, né? Então, aí eu vou chegar na pergunta que é para você, é do roteiro. Esse LC Baião, eu vou a uma média de 12 a 15 festivais por ano. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu cheguei a pensar que ele fosse um pseudônimo, uma ficção. E aí eu olho na internet, tem a foto dele, eu pensava que ele fosse idoso, ele era até jovem e tal. Aí eu falei, gente, o que é esse homem? Aí antes do Marcelo falar, eu pensei que o Marcelo era o baiano. Eu falei, meu Deus, vou conhecer o homem finalmente, né? Que eu vejo tantos créditos. Aí ele falou, sou Marcelo, você é o produtor. Eu falei, gente, onde vive esse homem? Por vive dentro de uma caverna, né? Aí, dito isso, né, quando você encontraram, você disse que ele quis que você fosse o diretor, né, quer dizer, o roteiro precede você. Eu pergunto se você interferiu no roteiro, se há alguma... Se você sentou com ele e falou, vou mexer, o roteiro já estava pronto, e ainda a terceira etapa, os atores contaram que improvisaram, então seriam dois diálogos com o desconhecido para mim, baiano, né? Então essa é a sua pergunta. Agora, para os atores, eu queria fazer um comentário. Eu acompanho a carreira do Miklos também, como eu tenho 70 anos, né? Eu acompanho todo mundo. Desde, claro, do Anísio, do Invasor, que foi um personagem assim, que marcou a história dele. A gente, toda vez que eu vejo o Miklos, eu lembro do Invasor, do Anísio. Né? E eu até me lembro que no debate ele contou que era de origem, não sei se era húngara ou romena, não é? Húngara e tal. Foi uma coisa super curiosa, porque parece que é um rosto tão brasileiro que a gente, né, pelos personagens que ele faz e tal. E ontem, quando ele é muito brincalhão, né, tanto é que fez o Adoniran Barbosa também, ele falou, olha, dessa vez eu não sou bandido, eu não sou vilão, sou policial, estou do lado da lei e tal. Então foi muito divertido ver o Anísio transformado no homem da lei, né? E o Robson acompanha também desde o Boleiros. Eu
mude, você não muda, sua cara é sempre a mesma, parece que você é conservado no formol, né? Parece um adolescente até hoje. O Malheiros eu tenho a obrigação de conhecer, porque ele estreou no filme Santista, né, no Sócrates. Eu moro entre São Paulo e Santos, né, então eu acompanho você também desde o Sócrates. Agora você, Matheus, eu não te conhecia, mas o Belmonte me lembrou que eu te conheço sim, porque eu vi o Transe e você está no filme. Mas se Belmonte não tivesse me contado isso antes da sessão, eu não teria ligado você ao filme. Então, para você, a segunda pergunta é a única que eu conheço menos, que eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e tal, para a gente conhecer melhor. Quem quer começar? Começa, Matheus. E a gente vai de trás para trás. Mas o Christian pode contar a história dele também, se quiser também. O Christian faz assim. Qualquer um pode contar a história dele. O Christian conta a história do Matheus. Eu conto você. Obrigado pela pergunta. Olha, contando um pouco sobre a minha trajetória, é estranho contar porque parece um elogio egóico a mim mesmo, mas já que você perguntou... Deixa eu pode falar. Já que você perguntou, vou adorar contar. Olha, eu fiz muito teatro e a minha tradição, acho que na interpretação, na encenação, ela é teatral. E acho que eu vinguei no teatro trágico. Eu vinguei no teatro contemporâneo e a minha tirada assim, na comicidade é algo recente para mim. Então, estou muito feliz de estar num filme que tem essa tirada também, dentro do humor, dentro da comicidade. Acho que é um novo local para eu experimentar. Eu tenho um outro filme, eu estou com 2 filmes no festival que me alegra muito, porque eu trabalhei com a Marina Meliandi e Felipe Bragança, que exibiram também um filme ontem que se chama Uma Baleia Pode Ser Dilacerada como uma Escola de Samba. Eu já trabalho com eles há 10 anos, eu já tenho 4 filmes com eles. E eu também me chamava Ismael no outro filme e nesse filme, e os 2 foram exibidos ontem. Enfim, eles são uma produtora carioca de cinema muito, muito importante, não só na minha vida, mas acho que para a comunidade carioca de cinema experimental e de arte. Eu trabalho com eles há 9, 10 anos e estou feliz de estar com 2 filmes no festival, esse e o deles também, coincidentemente, os 2 foram no mesmo dia. É isso. E trabalhei com a Ana Carolina também, etc. Obrigado pela pergunta. Belmonte quer comentar o Baião? O Rosário, o Baião, só citando aqui, o Baião ele sempre faz fez filmes que não vão muito a festivais, né? já nasce com esse apelo de público, começa por Porta ao Lado, da Júlia Rezende, dele, né? Motorrad, que é um filme super punk, né? De ação. Que mais que eu lembro? Ponte Aérea, que é uma comédia, né, romântica, entre aspas. Esse de Johnny Massara da Maldita, eu esqueci o nome dele. Ele que é rock and roll, aumenta, que é rock and roll, aumenta, né? Então, assim, talvez você não tenha visto, porque é isso, ele faz filmes assim que vão direto mesmo para o circuito e a gente acaba não conversando com os roteiristas muito nesse caso, né? Fica mais com o diretor nessas rodadas de entrevistas. A pergunta, eu vou fazer uma leve digressão de começar a pergunta, porque esse movimento que eu fiz, que eu faço, né, sempre foi um pouco incompreendido quando eu comecei, tipo assim, por que o Belmonte começou a fazer uns filmes independentes, começou a fazer essas coisas? Sempre tive que ler isso na internet, e às vezes de uma forma muito delicada. Eu, quando terminei o Santa Mais Der Certo, eu tive um amadurecimento, um entendimento do processo meu, e eu tinha 3 intenções quando eu falei assim, eu preciso expandir meu campo de ação, porque eu acho que em qualquer mercado essas transições entre o autoral e o comercial, mercados maduros, isso é uma coisa comum e a gente está muito segmentado. Então eu quero ocupar esse espaço como realizador também, que eu vi que esse espaço não estava sendo ocupado. Eu queria sair de mim um pouco, porque eu estava bem cansado de mim, que eu produzia os 4 filmes, quase todos os 4 filmes, e estava muito exausto. Eu falei assim, eu quero conhecer novos universos também, quero experimentar novos universos. Quero conhecer a indústria também, porque também tem uma questão prática do nosso ofício. Um ofício de... eu quero estar com essa... Eu queria estar com 30 anos, aos 55 estar filmando. Então também queria entender esse ofício. Então foi muito interessante para entender o público brasileiro
entender um pouco a mecânica do nosso mercado, que é um mercado ainda em amadurecimento, comparado com outros mercados, por exemplo, o processo que está acima, mas que já amadureceu muito. E, obviamente, eu fui tentando fazer de processos dialéticos, mas um dia a Drica falou que eu não faço dialético, eu faço alquimia, o processo é alquímico, não é dialético, e eu concordo muito com ela, assim. E eu fui descobrindo que algumas coisas não deram certo nessa dialética, algumas coisas não são possíveis fazer essa dialética, mas nesse amadurecimento de entendimento dessa relação de filmes que vêm até mim através de produtores, que eu não chamo de filmes de produtores, filmes que vêm até mim através de produtores, eu aprendi que sim, o processo às vezes ele é muito bacana porque ele é coletivo, né? A questão ele é de todo mundo, ele é do produtor, ele é dos atores, ele é da fotógrafa, ele é de todo mundo, então isso eu cada vez fico mais consciente em mim, e isso que é o grande barato de fazer cinema, porque é um processo realmente muito gregário, eu aprendo muito saindo de mim, conhecendo o universo que eu jamais conheceria, então sou um curioso, eu deixo currículo tudo que é produtora, vocês podem ver, todo mundo dando currículo assim, não, eu quero conhecer você, é produtor, então é muito bacana, mas o que nesse processo de amadurecimento que eu entendi é que eu queria trabalhar com produtores permeáveis, ou seja, que também interessassem pela minha visão, que não me interessa, que eu fosse operário, mas eu não fosse funcionário, né? Então que eu tivesse também essa permeabilidade, e inclusive no meu processo traz muito elenco, porque eu acho que o principal parceiro do diretor são os atores, então eu crio muito com eles na sala de ensaio. Porque eu entendo que o roteiro, como diria o Jean-Claude Carrière, é uma metáfora um pouco cafona, mas eu adoro, é uma lagarta e vai virar uma borboleta no final. É um organismo vivo, o roteiro. Então é outra questão também que eu falei, que eu sempre quis trabalhar com roteiros que estavam começando, em que eu pudesse também contribuir, tanto questão logística, às vezes o roteiro escreve umas coisas e fala, gente, não dá para filmar isso. Por favor, me ouça que lá na frente você é o responsável por isso, para contar essa história. Assim como também ter meus inputs. Então, o Baiano, na verdade, tinha uma versão, e quando eu entrei para fazer as novas versões, o Marcelo me chamou nesse momento para acompanhar o desenvolvimento. E aí foi aceitando, tinha esse debate. Então, o processo que é construído em cima desse debate é que eu procuro agora, assim, quando eu vou nesse lugar, é que aceitem, a gente se ouve e entender que eu também trago mais pessoas para serem ouvidas. Então, acho que isso foi o bacana dessa maturidade, desse caminho que eu tive que fazer para ganhar essa maturidade, como artista, inclusive. Porque eu acho que hoje eu consigo filmar coisas muito mais complexas que se eu tivesse que chegar para mim um roteiro e falar, não sei como filmar isso. Então, me colocar à prova e errar também foi muito importante. Conheci pessoas incríveis que eu acho que eu não conheceria se eu estivesse até hoje fazendo os mesmos filmes. Conheci Guel Arraes, conheci o Bulani, conheci o Marcelo, conheci a galeria, conheci pessoas incríveis e que permitem fazer esse entendimento do processo coletivo. Então, eu acho que isso é da maturidade desse caminho que eu me lancei. E que eu acho que agora eu estou bastante confortável em andar nesse território que para alguns é ambíguo, mas eu não acho ambíguo. Eu acho que é um território que é fluido. Essa fluidez entre um universo e o outro. Eu fiz um outro filme que ele é muito em um outro lugar, mas que tem personagens à margem também. Então eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu fiz uma digressão gigante, mas eu acho que é isso, assim. Então esses processos novos eu já entro com o roteiro ou no começo ou já na ideia, eu venho e eu procuro que me chame nesse momento. Para só a execução, eu acho que eu não faço tão bem, não vai ter o melhor de mim. Rosário, eu vou complementar, Rosário, me permite, eu vou complementar uma coisa do Belmonte e vou te falar que o LG realmente vive numa caverna. Você tem razão. Mas ele está sempre aqui com a gente, ele sempre está se comunicando, quer saber a intenção do público. Ontem, comigo mesmo, ele falou mais de 4 vezes e é um roteirista realmente muito entregue ao trabalho. E complementando a questão do Belmonte e dos ensaios, como os meninos falaram, Belmonte, sim, é um diretor que me chamou muita atenção, primeiro porque ele faz questão de ele mesmo trabalhar este elenco, desde a concepção, na escolha. Isso me deixou apavorada, né? Eu falava assim, mas quem é o preparador de elenco? Não tem. Como não tem? É mega complexo.
200 atores e tal. Não, eu vou trabalhar sozinho. Foi um ato de fé, tipo, não, beleza, vamos mudar do Belmonte, ele sabe o que ele tá fazendo, mas eu fiquei apavorada até o final. E deu tudo certo. E deu muito certo. E tanto certo que ele sim tem uma interferência muito grande no roteiro como um diretor autoral. A cena do discurso não estava no roteiro. E a cena do discurso foi criada no momento ali do ensaio, né? Nos últimos dias, quando o Belmonte chegou para mim no set e falou, eu tenho uma surpresa. E eu participei um pouco dos ensaios, porque eu também fico muito presente nesse trabalho. Um diretor que não gosta, mas Belmonte nos recebeu muito bem, né, Clara? De estarmos presentes, de estarmos no set o dia inteiro, enfim. Então, realmente, é um diretor que traz uma coisa muito importante. E esse discurso é realmente obra do Belmonte com os meninos. Os meninos querem... Só complementar aqui que o Belmonte falou que conheceu pessoas incríveis durante o processo e não citou ninguém do elenco. Então, deixar isso. Quanto a gente está tão esmanado que eu já considero que faz uma coisa só, entendeu? Mas quanto ao formol, quando pediram para deixar a barba crescer, a verdade veio à tona. Tiveram que tingir minha barba de preto porque tá toda branca. A Rosário comentou isso do que vocês trouxeram, né, Rosário? O seu comentário também foi que vocês trouxeram do roteiro. E eu queria que você... É isso, né, Rô? Nas improvisações, se elas forem incorporadas ao roteiro. Marcelo deu um exemplo, né? Se há outros. Tem, Paulo? Tem alguma improvisação que você trouxe? Um improviso que você trouxe seu? Não, a improvisação acho que não teve muito espaço, assim, mas é uma coisa que eu gostaria de comentar a respeito do filme, que me deixou bastante feliz, assim, é que tem muito a reação dos personagens enquanto tem os diálogos. É interessante isso, que eu tenho notado isso, porque normalmente você pega a pessoa falando, né, tem toda a intenção, e a gente sente muito no filme o reflexo do que está sendo dito no outro personagem, o personagem que está recebendo, e você mostra muito a reação dele. Então eu achei isso surpreendente, assim, eu gostei muito, porque é o trabalho do ator, a gente está em cena inteiro, né? E você mostra justamente esse outro lado, o lado como bate no outro personagem, as falas, os diálogos e tal. Então, não sei se isso tem cabimento, mas é uma coisa que eu senti. A reação também é ação. A reação, né? Bem observado. E isso traz também a comicidade, né? Porque às vezes o outro está dizendo algo super sério e o outro está com a cara de porra, né? Isso cria, né? Muitas vezes no filme as pessoas riram com essa reação, né? E na relação entre vocês, assim, isso acontece muito, assim, é muito bacana. Então, só um gesto, uma coisa, uma mudança de expressão, todo mundo já caiu na gargalhada. Eu acho ótimo isso. Só falar uma coisa que eu acho muito bacana, porque agora ninguém perguntou isso, mas eu vou falar. Porque eu tive uma grande dificuldade quando peguei o roteiro, porque ele é híbrido, né? Ele é um thriller, mas tem comédia, e o filme não é isso o filme, esse não é o gênero do filme, mas eu pensei, isso é um filme para mim isso é um filme de aventura. Eu até falei isso na apresentação para a galeria, que eu achava que o filme era, mas é uma aventura humana, onde pode ter tudo. Mas eu não sabia como fazer esse registro desse filme, porque se eu pegasse muito thriller, quando entrasse a piada, ia ficar... E quando se eu fizesse muita comédia, as pessoas não iam ter tensão. E aí eu me lembrei de uma regra da comédia, que é o seguinte, é base de tensão e relaxamento. Então isso que eu fiz, assim, era tensão. Então tem um improviso que é maravilhoso, agora respondendo a pergunta da Rosário, que é uma hora que eu falei, que tinha acabado a cena, eu falei pro Robson e pro Christian, improvisa, que eu faço isso de vez em quando. Ele falou, você tem sanduíche aí daí? Que eu sobrou alguma coisa que você faz? Porque essa lógica de tensão e relaxamento, estava uma cena tensa, ele resolveu relaxar. Tem um sanduíche? Não, tem, não guardei. Poxa, eu não comia carne assada. Então acho que essa lógica veio daí. Eles entenderam o princípio de como entrar. E o outro princípio que eu devo ao Jorge Furtado, que o Jorge Furtado falou, eu devia ter lido esse livro 10 anos atrás, que ele deu o livro do Alexander McKendrick para ler,
que é um livro sobre direção do filme, que metade do livro é para o diretor, metade do livro é sobre roteiro. E aí o McKendrick fala que a base do que conduz uma história é o contraste. Mais do que o objetivo, etc., é o contraste. E eu falava isso para eles, assim, se você vê alguém numa frequência assim, vai na outra. E se você vê o outro na outra, vai na outra. Nunca fiquem o mesmo na mesma frequência. Porque às vezes é um vício, né? Você vê alguém fazendo ação, aí, assim, se o Christian estiver irritado, fica com medo, você fica com outra coisa. Então, esse entendimento do elenco, de como ativar isso, né? De ativar essas reações, tipo, você está nessa onda, você está nessa energia, eu vou para outra. Ah, já está na outra, eu vou ocupar a outra. Então, isso foi muito importante para conseguir construir essa história que é muito difícil de contar. É um roteiro muito difícil de dirigir. Logisticamente também, porque são 300 pessoas em cena o tempo todo, enquadrar 12 atores o tempo inteiro. Então, acho que isso foi um princípio importante, assim. Vocês querem comentar sobre essa questão do nunca fiz ou não? Senão a gente passa para a pergunta da Janda. Janda? Bom dia, imprensa. A minha pergunta é para o Belmonte, na verdade, sobre essa parte da figuração e do elenco de apoio, porque eu não lembro, assim, talvez um filme recente com tantas falas na figuração, né, e tantas ações com a figuração. Então, eu queria perguntar se todas essas pequenas ações estavam no roteiro, se foi parte desse improviso, como que você foi preparando essa figuração e esse elenco de apoio que participa tanto, principalmente da ação do assalto. Obrigada. Foi o famoso efeito multiplicador, assim. Eu entendi o princípio de como tinha que abordagem, de como é que tinha que abordar, e eu acho que foi todo mundo entendendo como tinha que fazer. Então, essa coisa do contraste, né, de tensão e relaxamento, era um princípio que todo mundo entendeu o que tinha que fazer. Mas quando eu li o roteiro, uma das primeiras observações que eu falei para a galeria e para o Marcelo, eu falei assim, um ponto sensível aqui é a figuração. Se a figuração não funcionar, não vai dar isso, vai ser um problema muito sério. Então eu falei uma coisa que eu acho que até na hora as pessoas acharam assim, um preparador de elenco para figuração, porque eu falei, preciso de um preparador de elenco para figuração, que eu aprendi quando eu fui estagiário do Nelson Pereira, que o Valdir Onofre fazia isso, ele botava o Valdir Onofre para preparar a figuração. Eu falei, opa, lembrei disso, eu preciso nesse filme fazer isso também. E eu falei, foi o Hugo, que era do elenco, foi deslocado e a gente escolheu 70 pessoas que ficavam em primeiro plano, que foram treinadas pelo Hugo para entender esse princípio. Nem sempre o texto é importante entender o personagem e a abordagem. Então isso foi o que a gente fez. O Edu tem Não, só para aproveitar, já que a gente falou de tanta gente do elenco que está aqui, de improvisações, agora chegamos na figuração e curiosamente ainda não falamos do Murilo. E eu acho muito importante, porque eu acho que nisso que você está falando, Zé, da questão da comicidade, da tensão, como passar de um para o outro, como achar, eu acho que ele é um dos poucos atores, não sei nem se só brasileiros, mas eu acho que até mundiais, que tem essa capacidade em si mesmo de ter muitos registros dentro de cada cena. Eu acho que é perfeito ele assumir esse papel que acaba sendo um guia emocional do filme, né? Ele vai um pouco descobrindo as alterações, né? No início, quando começa o assalto, você vê, ele tem essa coisa do jornalismo, o repórter está sempre atento, sempre olhando, sempre pensando um passo adiante, o que ele vai manipular, para onde, com qual finalidade, vai mudando as finalidades dele. Então eu queria que você falasse um pouco do trabalho com ele, porque eu acho que o Murilo realmente ele é muito essencial para toda essa passagem de ritmos e de registros que o filme tem, né? Primeiro, vou contar um caso que é maravilhoso. Eu estava indo para Londrina no avião e tinha uma propaganda com o Murilo. Eu fotografei e mandei para o Marcelo. É o Murilo que eu tenho que fazer esse filme. Lembra que eu mandei para você? É o Murilo. Por causa um pouco dessa qualidade de ator que ele é. E tem uma coisa, como ele é diretor também, ele é um parceiro muito interessante nesse sentido, porque ele entende a viagem, ele entende que o trabalho é um pouco entrar na viagem que o diretor está propondo. E o que é bacana que você trabalha, eu gosto de trabalhar com elencos diversos, né, com escolas diversas, e você tem que entender que cada um é de um jeito diferente. Às vezes eu fiz o Carcereiros, o Otto é o cara da palavra, mas o Rodrigo era o cara do corpo, então eu tentava conciliar isso.
E, posso contar isso, não é um problema, o Murilo falou assim, para mim, o primeiro dia ele me chamou para conversar, antes de aceitar, ele falou, preciso falar uma coisa para você muito séria, Belmonte, eu não gosto de ensaiar. Se você aceitar isso, eu faço o filme, que eu não gosto de ensaiar. Mas ele falou assim, mas tem um sentido eu não gostar aqui também, porque eu acho que eu tenho que ter um distanciamento. Acho que o meu processo tem que ser um pouco diferente deles. Porque esse meu distanciamento, se eu entender o que você quer, esse meu distanciamento vai ajudar a criar o jogo. Então, foi muito interessante, ele como diretor propôs uma coisa que a princípio podia ser um troço estranho, tipo, mas como assim? Como assim? Mas que tinha um sentido. E não é que ele não quisesse ser generoso, porque ele ensaiou porque ele entendeu que era importante para o grupo também. Então ele veio e foi ensaiando de uma forma que não comprometesse o método dele, né? Isso que foi bacana, assim. Então eu acho que ele teve essa capacidade de ser uma amálgama, né? Ele amalgamou um pouco o processo, por causa que ele teve esse distanciamento do processo, e porque é diretor também, e conseguiu entender o que a gente estava propondo. E como é um cara muito experiente também, já pisou no set umas 10 mil vezes na vida, né? Já pisou no set 10 mil vezes, ele consegue entender muito rápido o que se propõe, o que o cantor está querendo propor e como vai. E, cara, foi muito parceiro, ele se desconstruiu totalmente, ele propôs várias coisas assim que, aquela coisa de ficar sem camisa, etc. Era coisa que ele estava propondo, assim. Então eu acho que foi uma coisa muito bacana quando você pega elencos muito diversos, com métodos muito diferentes, e você vai tendo que alinhar esses métodos, e eles funcionam, né? Porque eu acho que o método do Cris é totalmente diferente do método do Murilo. Isso era uma questão, mas a gente conseguiu descobrir uma linguagem que funcionasse para os dois, né? Quero até falar também, que eu acho que você também é bacana. Não, é muito louco isso que o Zé está falando, porque eu já sou um outro tipo de ator, né? Sou um ator que gosta de ensaiar, que gosta de esgotar as possibilidades. E aí chegou nessa coisa do Murilo não gosta de ensaiar. Eu já fiquei meio desesperado, porque eu tenho muita cena com ele. Mas isso fez muito sentido depois, porque ele o bando está entrosado, mas ele é essa pessoa que chega do nada pedindo um voto de confiança. E isso fez muito sentido também, a gente ter esse afastamento dele, porque quando ele chegava a gente não sabia como que ele vinha, a gente não sabia que intenção que ele não tinha um corpo desconhecido ali, sabe? Então foi uma parada que entendeu o Murilo, ao mesmo tempo que o Moreno estava entendendo o Paulo, foi uma coisa que o filme ganhou bastante. E o Murilo é um cara que, assim, ele é CDF, então, assim, né, ele não estava ensaiando, mas não é que ele não estava antenado, ele já chegava com... O roteiro dele parecia como sabe, um negócio de criptografia, era psicografia, era um negócio assim, rabiscado, um monte de coisa, eu pensei isso, pensei aquilo. Então é um cara muito comprometido, assim, sabe? Ele vem muito estudado. Então foi uma parada que a gente ganhou, porque realmente o Murilo precisava conquistar a nossa confiança, do mesmo jeito que o Paulo também tinha que conquistar a confiança do bando de assaltante. Então acho que a gente só ganhou com isso. Não, é porque isso é muito bacana, porque quando eu fiz um curto chamado TP, aconteceu isso também, e o curto era todo falado, né? E às vezes a insegurança do diretor pode ser um impedimento, né? E eu quis ensaiar tudo com o Rogério Frois. E o Rogério Frois, isso é bacana se você fazer muitas vezes filmar, porque às vezes as coisas se repetem, ainda bem que aquilo aconteceu antes. E o Rogério falou bem uma coisa pra mim, eu não quero ensaiar não, porque eu vou perder todo o frescor, todo o time da piada, eu não vou estar você tem que estar vivendo aquele instante. É muito importante para esse filme estar vivendo aquele instante. Então, na hora que ele falou isso, não me amedrontou, muito pelo contrário. Eu falei, entendi, eu já vivi isso com outro ator. Tem atores que preferem assim para manter o frescor. E nesse filme era muito importante a reação dele, o estranhamento dele da situação. Então, eu agradeço muito ele ter proposto isso. E acho que realmente ele foi um grande parceiro. Eu queria complementar com uma visão sua, Paulo, porque você é o contrário, você é o cara que já é namorativo, né? Com o personagem do Paulo, né? O personagem do Murilo. Porque você vê que quando eles se encontram já tem um rancor lá, né? Já tem um ranço. E vocês se entendem muito na dinâmica, que é uma coisa que os jornalistas, está muito bem colocado, que é da teu jornalista, que é isso. O jornalista cultiva a fonte, gosta da fonte, ama a fonte, principalmente esse tipo de jornalista, né? Que é investigativo, né? E é muito interessante a dinâmica de vocês lá, já tem um subtexto, né? Obrigado.
Isso, eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, de uma cena em especial que a gente demorou e a gente repetiu ela pelo menos 2 ou 3 vezes, não sei. Eu lembro do Murilo reclamando, mas essa cena não acaba nunca, assim, porque chovia e a gente tinha que parar as filmagens, né? E isso aconteceu várias vezes, a gente começava, parava, voltava, parava, tal, aí ficou para o outro dia. Então eu me lembro do Murilo comentando, puxa, essa cena, eu falei, mas está cada vez melhor, né? Está cada vez mais divertida, a gente está cada vez mais no embate. Era uma cena realmente do embate entre os dois, né? E está cada vez mais bacana porque a gente está cada vez mais imbuído um contra o outro, assim, está muito bacana. Então essa parceria com o Murilo foi uma coisa fantástica, assim, estimulante, foi uma coisa que eu amei fazer e nos bastidores a gente teve uma amizade instantânea, assim, foi muito bacana, né? Que eu acho que é uma coisa que está no tom que o Belmonte dá para todo o elenco. Isso acontece instantaneamente, assim, a gente de repente está super próximos uns dos outros, todo mundo imbuído da mesma vontade, do desejo de fazer o filme, né? E com um astral muito elevado, muito bacana, assim, do lado humano, né? Fala. Teve uma coisa que ele falou por causa do Paulo, ele falou, não, no caso do Paulo, eu vou fazer o seguinte, a gente vai sair para jantar, a gente vai ficar se conhecendo. Foi o método que a gente fez. Porque aí eu fico conhecendo ele, a gente realmente teve vários jantares, porque eu fico convivendo com ele. No caso do outro grupo, não, mas no caso do Paulo, eu vou fazer isso para criar essa intimidade. Paulo Nico. Paulo Nico. No caso do Murilo falou assim, não, com o Paulo, com o Paulo e com a Fernanda, eu vou sair para jantar, eu vou andar, vou fazer coisas para ficar íntimo deles. E foi o que ele fez, né? Foi muito bacana para o processo também. Foi ótimo. Flávia, só uma pergunta. Não é pergunta, só um pedido de informação. Por favor. O nome da atriz japonesa? Yohama. E o Possolo faz o gerente do banco. Faz o gerente do banco, o Possolo. Complementando aqui, pegando o gancho, permita, a questão da logística, né? Porque o Paulo falou que chovia. Inacreditavelmente, Londrina é uma cidade que não chove. Mas na filmagem choveu 5 dias. Então a gente teve que mudar várias vezes. Esse foi um momento de tensão, de logística, de mudança de planos. E isso tudo trouxe também uma questão de que, não sei se você iria colocar isso em pauta ou se alguém ia perguntar, mas é interessante que a gente reconstruiu o banco. Isso é uma coisa muito importante para ser dita, né, Belmonte? Quando a gente foi lá em 2021 pela primeira vez, esse banco, o Banestado, está intacto até hoje, com um muro. Em 2001 era um tapume e em 2023 era já um muro de concreto. E lá dentro são 4 andares inabitados, sujos, insalubre, não tinha como entrar mesmo para filmar, e a gente teve que simplesmente fazer uma restauração nessa fachada do banco toda, tirou esse muro, restaurou, fez uma comunicação com toda a associação comercial, porque afinal de contas filmamos 2 semanas nesse mesmo local, então lojas tinham que ser fechadas, abertas, ou seja, foi uma logística muito grande. E construir o banco em São Paulo, né? Trouxemos a unidade interna toda do banco, com a direção de arte, e a fotografia da Leslie, né? A direção de arte da Denise Dourado, e a Leslie Monteiro, que foi a fotógrafa que Belmonte nos deu o privilégio de conhecê-lo, uma mexicana. O filme chama Salto Brasileiro, mas a fotografia de uma mexicana. Muito talentosa também, que trouxe essa linguagem moderna, jovem, né? Trouxe essa camada de fotografia que era muito interessante, que Belmonte desejava. Então são pontos importantes que a gente tem que citar desse filme, que teve um trabalho de produção muito grande para que ele chegasse na tela realmente. Essa quantos reconstrução. % em Londrina e quantos no estúdio de São Paulo? Eu diria que assim, foram meio. A gente ficou metade do tempo de filmagem em São Paulo, fazendo o hospital, o interior da Folha de Londrina também,
que a gente reconstruiu e o Banestado. E tem um dado também, porque a agência são duas agências, né? Sim. A direção de arte fez a agência que é interna e a fachada, tem uma parte da agência que ela reconstruiu mesmo lá em Londres. Reconstruiu inteiro. Então assim, a gente teve que juntar isso em pós e filmando, porque a agência, na verdade, são duas agências. Duas agências. E mais o lado de fora que ela fez também. E Londrina, todo mundo falava, nossa, agora acabou, então foi muito triste chegar essa filmagem, porque a gente teve que fechar o banco de novo, o mesmo muro de concreto que está lá há 5 anos. Que triste. Tem mais perguntas, gente, porque a gente tem que encerrar. Então, vamos juntar? O Zé faz a dele e você faz a sua. Aí a gente junta, tá? Bom, Zé Geraldo, do blog do Cinema, no Instituto de Moderações. A gente estava discutindo hoje, já no debate do curta, né, a relação com os gêneros consagrados do cinema, no caso do curta como o western e tal. E eu acho sempre muito interessante como a gente retrabalha no cinema brasileiro gêneros consagrados, né, mudando de chave, mudando de tom e recriando esses gêneros. No caso do assalto, existe quase que um gênero próprio, que é desse assalto que se torna um evento midiático, né, que mobiliza toda uma cidade e tal. Talvez o paradigma seja, desse subgênero, digamos, seja Um Dia de Cão, do Sidney Lumet, né? Mas depois a gente teve o Spike Lee, fez acho que é Um Plano Perfeito, que também tem a ver com esse esquema, né? E tem essa série do Casa de Papel, né, espanhola e tal. Então, eu queria saber se você, especialmente você, Zé, teve como modelo, como referência para ser subvertida, tratada de outra maneira e tal, mas teve como referência esse tipo de cinema, esses exemplos que você... Primeiro, uma coisa que é um dado real, que eu não consegui colocar no filme porque eu não tinha uma prova científica disso, mas o Dia de Cão passou no Supercine 2 semanas antes do assalto. E umas pessoas que estavam em Londrina tinham visto o Supercine, quando viram de saída todo mundo junto, igual o Dia de Cão, falaram, eles viram isso no filme, não é possível. Mas como eu não tinha prova disso, eu não consegui falar com ninguém, eu não coloquei isso no filme. Eles vendo o Dia de Cão, falaram, vamos fazer um assalto. Mas enfim, é isso. Passou na Rede Globo 2 semanas antes do assalto, o Dia de Cão. Eu vi na época. A gente eu vi as referências, claro, a gente sempre tem que ver, mas eu vi um documentário sobre referência que eu acho ótimo, tirar o óculos, eu tenho fotofobia, né? E o Jack Chan estava dando uma entrevista e falando assim, quando eu cheguei, todo mundo me comparava com o Bruce Lee. E eu falei, se eu continuar assim, eu vou ser um sub-Bruce Lee. Então eu vou olhar o que o Bruce Lee faz e ver o que ele não faz. Então assim, eu saquei que o Bruce Lee não tem humor, então eu vou botar humor. O Bruce Lee não sente dor, vou botar dor, não bateu. Então, você pega a referência e faz uma coisa que não está na referência. Então, eu vi os filmes e falei, olha, tem um tipo de humor que é muito brasileiro, o roteiro ajudava, né? A situação, o contexto ajudava, que eu fui subvertendo. Eu peguei como referência, mas fui pegando coisas que a referência não fazia, que é um pouco uma esculhambação, né? Que não tem no Dia de Cão. Tem um absurdo e tem um Plano Perfeito também, tem um humor, tem uma coisa pop. Mas eu fui tentando colocar uma coisa que não estava nas referências. Eu acho que tem isso, sim. Obrigado. Oi, eu sou Rosana e queria falar que o filme depois é muito legal ver nos créditos as pessoas de verdade que foram envolvidas com a história, para entender que o filme bebe dessa fonte e que é bem fiel a ela. Que ele apresenta pra gente um Brasil assim que eu tenho uma certa saudade, uma certa nostalgia, um Brasil de um pouco antes de a gente entrar nessa, eu diria nessa algumas várias polaridades que eu sinto que foram criadas para nós de alguma maneira. E o filme escapa de vilanizar os personagens, o trabalho dos atores, o trabalho do próprio roteiro, que ele consegue apostar o tempo todo na humanidade do outro.
vem de uma inocência das pessoas ali envolvidas, a gente consegue ficar o tempo todo super envolvido e não tem o vilão assim. Quando o Paulo no começo fala, eu sou policial, eu sou bonzinho, né? Até eu falei que causou uma curiosidade, né? Porque eu moro em São Paulo e pra gente policial é vilão, né? Então, enfim, não sei se é exatamente uma pergunta, mas um comentário dessa aposta na humanidade do outro, o tempo todo, até o final, assim, você tem a sensação de personagens que estão ali, foram colocados na situação, todos eles, e estão tentando lidar com aquilo o melhor que podem. E talvez a pergunta é se vocês tiveram consciência disso, se foi proposital, ou se vocês concordam que essa é uma das forças do filme, como que vocês veem? Eu acho que a história ajuda a história, como eu acho que eu queria passar para o Marcelo também, para os atores, para quem quiser falar também, mas eu acho que a história em si, a história em si já ajuda, né? A história já é ela já é um momento de uma catarse muito grande, muita humanidade e a brasilidade também. Mas eu sempre parto do pressuposto que isso é uma regra de manual, que às vezes nem sempre a gente tem usado, que numa boa dramaturgia todos têm razão. Então a gente pensou um pouco desse ponto de partida, né? Todos têm suas razões. Então acho que nossa grande busca foi buscar as razões de cada um. Paulo, a força da lei quer comentar? Pode ser. É interessante, você falou sobre a polícia, né? A imagem que a gente tem da polícia, e acho que isso é reforçado por essa coisa de época, né? Porque ali a gente está na saída da ditadura. Então, sem dúvida ali, naquele momento, é mais aguda ainda essa relação, né? Da relação com a polícia, com as forças do Estado, assim. Então, tem muito essa pegada, né? E é uma coisa que a gente vive hoje, né? As polícias são militares e a gente arrasta isso, né? E essa é uma das grandes questões ainda do país avançar. E ele também fica no intermediário, né? Porque ele tem que servir o secretário, mas ele tem uma relação. É verdade. Quer dizer, ele está a serviço do secretário, né? Ele tem aquela coisa de fazer a função dele ali, né? E aí ele sente do Paulo que o Paulo está querendo puxar para essa humanidade que você fala, né? Que trazer e ele fala: você quer que eu faça? Minhas ordens são essas. Gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque a gente tem horário, eles também, mas assim, a conversa continua e acho que só começou. Obrigada, gente. Muito obrigada.